é um tema ainda pouco falado, e ele é falado de maneiras diferentes, e às vezes dá margem para muita confusão. Então, por exemplo, uma maneira de falar sobre o que seria uma alimentação saudável para o cérebro é falar sobre que dieta a gente pode usar para melhorar a saúde cerebral. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a dieta mediterrânea é uma dieta que se fala muito como uma dieta saudável, como uma dieta que melhora o funcionamento do organismo em geral. Tem algumas pesquisas que mostram que a gente pode usar a dieta mediterrânea como um adjuvante no tratamento da depressão, por exemplo. E tem pesquisas que mostram que tem benefícios e benefícios claros disso. E aí, então, a gente pode achar que a dieta mediterrânea pode ser a melhor opção de dieta, como dieta saudável para o cérebro. Só que existe uma outra maneira de pensar que eu acho mais interessante, porque não existe um consenso de qual é a melhor dieta, nem para o organismo como um todo, nem qual é a dieta mais saudável, e muito menos qual é a dieta mais saudável para o cérebro. Esse consenso não existe. Então, uma das maneiras de pensar é pensar assim, do que o cérebro precisa para funcionar bem. E a gente pode tentar entender que tipo de alimentação vai providenciar essas características que vão ser mais benéficas para o cérebro. E o cérebro precisa basicamente de 3 coisas. Né? A gente pode pensar em 3 elementos que uma dieta saudável para o cérebro precisa ter. Uma dieta um elemento é que essa dieta precisa nutrir bem o cérebro. Então, aí a gente vai tentar entender quais são os nutrientes essenciais que o cérebro precisa para funcionar bem. Vitaminas, minerais, proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade. E a gente vai chegar à conclusão de que os alimentos de origem animal reúnem esses elementos de maneira mais completa e de maneira mais densa. Então, por um lado, a gente pode pensar que uma dieta saudável, uma dieta boa para o cérebro, deve conter alguma quantidade de alimentos de origem animal. Por esse elemento de nutrir o cérebro. O segundo elemento que uma dieta saudável para o cérebro precisa ter é um elemento de proteção, quer dizer, tem que ser uma dieta em que os alimentos não agridam o cérebro, ou não causem problema para o funcionamento cerebral. E aí a gente pode pensar em algumas coisas diferentes. Uma delas em algumas alterações do funcionamento cerebral que são muito prejudiciais, por exemplo, inflamação. Então, uma dieta que estimule uma inflamação exagerada cerebral vai ser uma dieta que vai prejudicar o cérebro, quer dizer que não vai proteger o cérebro. Aí a gente tem alguns alimentos que a gente deveria evitar para manter essa característica. Por exemplo, carboidratos refinados. Quando a gente come carboidratos refinados, como açúcar e farináceos, o que acontece, entre outras coisas? A gente tem um pico de glicose e um pico de insulina junto. E esse pico de glicose, basicamente, vai fazer com que essa glicose vá se ligando a proteínas, a gorduras, um processo que a gente chama de glicação. E se isso acontecer de maneira muito frequente e muito intensa, esse processo de glicação vai fazer com que o organismo tenha que se proteger disso. E a maneira que o organismo tem de se proteger disso é através de inflamação. A inflamação é um mecanismo saudável, desejável. A inflamação é parte dos mecanismos de proteção e de defesa do organismo. Então, o fato de existir inflamação por si só está longe de ser um problema, muito antes pelo contrário. É importante que ela exista. Só que, naturalmente, a inflamação é uma primeira resposta do organismo que vai resolver o problema e depois vão vir outras respostas para limpar, entre aspas, aquela cena inflamatória que se fez. Se essa inflamação for desencadeada de forma muito frequente, de maneira que o organismo não consiga se livrar disso, então eu vou ter um estado inflamatório persistente. E isso, sim, é muito prejudicial para o funcionamento do corpo inteiro. A gente sabe que a inflamação está na base, provavelmente, das principais doenças crônicas, diabetes, obesidade, doença cardíaca, câncer e outras, e também das doenças psiquiátricas do funcionamento cerebral. Então, uma dieta em que existam uma quantidade significativa de carboidratos refinados, por um lado, e, por outro lado, óleos vegetais, como óleo de soja, milho, canola, que são alimentos também altamente inflamatórios, esses são elementos que vão prejudicar, quer dizer, que não vão proteger o cérebro. Então, como segundo passo, a gente tem uma dieta saudável para o cérebro que não contenha, ou que contenha muito pouco, esses alimentos. Existem outras
fontes de inflamação que a gente poderia falar, mas em termos de alimentação, os principais são esses: carboidratos refinados e óleos de semente. E o terceiro elemento de uma dieta saudável para o cérebro é uma dieta que vá prover energia de maneira eficiente. Quer dizer, é um tipo de alimentação em que o cérebro vai conseguir produzir energia de forma eficiente, em quantidade suficiente para funcionar bem. O cérebro é o órgão que mais demanda energia no organismo. 20% de toda a energia que a gente produz, o cérebro consome. Então, qualquer alteração do metabolismo em que o cérebro tenha dificuldade de produzir energia, isso vai ser um problema sério. E uma das situações em que isso acontece de maneira muito importante e significativa, e que é uma situação que, infelizmente, é muito frequente hoje em dia, é o que a gente chama de resistência insulínica. A resistência insulínica é, por definição, um estado em que alguns órgãos do corpo, o cérebro muito frequentemente é um deles, está com uma dificuldade de produzir energia a partir do seu principal combustível, que é a glicose. Como é que se desenvolve estados de resistência insulínica? Por alguns mecanismos diferentes, mas em termos de alimentação, que provavelmente é o principal, é quando a gente mantém os níveis de insulina muito altos de maneira muito frequente por um tempo prolongado. E o que faz os níveis de insulina subirem de forma significativa é a carga glicêmica da nossa alimentação, é basicamente a quantidade de carboidratos que a gente tem na alimentação. Então, uma alimentação com uma quantidade muito grande de carboidratos por um período longo, especialmente quando a gente come 4, 5, 6 refeições por dia, que é o que a maioria das pessoas come hoje em dia, mantém os níveis de insulina muito altos, de forma constante, e ao longo do tempo, esse estado de resistência insulínica se desenvolve. Então, uma dieta saudável para o cérebro também é uma dieta que vai ter uma quantidade limitada de carboidratos. E essa quantidade varia de pessoa para pessoa. Não quer dizer que todo mundo deveria, de início da sua vida, consumir uma dieta baixíssima em carboidratos. Isso não é verdade. Mas a gente deveria evitar que a nossa alimentação nos leve a desenvolver um estado de resistência insulínica que vai ser extremamente prejudicial para o organismo. Então, juntando isso, a gente vai ter, assim, uma estrutura básica de uma dieta que provavelmente vai ser saudável para o cérebro. Quer dizer, uma dieta que tem uma certa quantidade de alimentos de origem animal, por um caráter de nutrição, nutrientes essenciais para o cérebro, que vai ter uma baixa quantidade de alimentos que podem agredir e prejudicar o funcionamento cerebral, como, por exemplo, carboidratos refinados e óleos vegetais, e que vai ter um balanço dos níveis de glicose e de insulina ao longo do tempo, que não vai levar a disfunções metabólicas, como, por exemplo, a resistência insulínica. Juntando isso, a gente tem provavelmente uma dieta saudável para o cérebro. Por que eu digo que os alimentos de origem animal são alimentos nutricionalmente densos e importantes para o funcionamento do organismo e do cérebro? E aqui eu sempre faço uma ressalva que eu acho importante, porque as pessoas têm vários motivos que as levam a comer ou não comer determinados alimentos, né? Ninguém come um alimento ou deixa de comer puramente por um motivo nutricional, né? As pessoas têm muito mais motivos para consumir ou não consumir um alimento. E vários motivos são de origem íntima, e eu acho assim, que são motivos que não se prestam muito para a gente debater, né? Assim, todo mundo é livre para escolher, e obviamente tem que ser livre para escolher. Então, a ressalva que eu faço é que eu falo puramente do caráter nutricional dos alimentos, né? Nutricionalmente, quando a gente fala de densidade nutricional, o que a gente está querendo dizer, basicamente? É a quantidade de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo que está presente num determinado alimento. E quanto mais nutrientes presentes numa menor quantidade daquele alimento, ele é muito denso nutricionalmente. Se eu tenho poucos nutrientes numa quantidade muito grande daquele alimento, ele é pobre nutricionalmente. A densidade nutricional é muito pequena, é pobre. Então, se eu tenho, por exemplo, a carne, que é um alimento em que, numa pequena porção, eu tenho uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para o funcionamento do organismo, como proteínas completas, que têm todos os aminoácidos essenciais, em boa quantidade, e com boa biodisponibilidade, quer dizer, são proteínas em que o organismo consegue absorver e utilizar bem. Gorduras de boa qualidade, essenciais para o funcionamento do organismo e com boa biodisponibilidade. Vitaminas e minerais. Magnésio, selênio, zinco e vários outros minerais importantes. Quer dizer, se tudo isso está presente nos alimentos de origem animal, e se está presente em boa quantidade, e se está presente numa forma que o organismo consegue absorver e utilizar bem, esse é um alimento nutricionalmente denso e
é um alimento muito útil e fundamental para a nossa saúde. Então, do ponto de vista nutricional, os alimentos de origem animal são, de fato, superiores a outros alimentos do ponto de vista de densidade nutricional. As outras questões para consumir ou não carne, outros alimentos, ou ovos, enfim, aí são questões pessoais que não vão levar em conta o aspecto nutricional. O que eu acho que a gente pode e deve debater é quando a gente ouve que a gente deve deixar de comer alimentos de origem animal porque eles fazem mal à saúde. Porque a gente não tem, de fato, nenhum dado confiável e robusto que sugira isso. A gente tem dados que sugerem que os alimentos de origem animal não prejudicam. E pesquisas de qualidade ruim, com um efeito muito pequeno, que servem para embasar orientações nutricionais que, na verdade, são mal feitas, dizendo para a gente parar de consumir esses alimentos ou moderar o consumo desses alimentos. Então, tudo isso faz pensar que os alimentos de origem animal são, de fato, alimentos muito importantes para nós. A pirâmide alimentar, eu diria que tem assim, algumas maneiras diferentes de falar sobre a pirâmide alimentar, e podem ter maneiras mais brandas e maneiras um pouco mais assim, inflamadas de falar. Uma maneira branda de falar sobre a pirâmide alimentar é que ela é uma pirâmide alimentar que muito provavelmente atrapalha muito mais do que ajuda a saúde da população. Ela foi criada e foi difundida baseada em muito pouca ciência, e ciência de má qualidade, e até feita de maneira eticamente duvidosa, sem um embasamento sério e robusto para realmente acreditar que aquilo era a melhor maneira de se alimentar. Os dados que a gente tem sugerem que ela foi implementada de maneira fidedigna pela população, quer dizer, aquelas orientações foram, de fato, colocadas em prática, quando a gente pega o geral da população, e as consequências disso foram um aumento assim, absurdo nas últimas décadas de todas as doenças crônicas e que mais matam. Doença cardíaca, infartos, AVC, câncer, Alzheimer, diabetes, obesidade e doenças psiquiátricas. Então, assim, a pirâmide alimentar é um experimento, muito mal feito, muito mal sucedido, e que infelizmente ainda permanece como a orientação vigente. Ela vai se renovando nas novas diretrizes nutricionais, ela vai se renovando, cada vez ela vai se mantendo. E eu diria que uma forma mais enfática de falar é que a pirâmide alimentar, como a gente já conhece, com a base cheia de carboidratos, cereais, pães, biscoitos, e as gorduras e os alimentos de origem animal lá em cima, como pequena quantidade, assim, é grande parte do que está fazendo com que a gente tenha índices de doenças, assim, provavelmente nunca antes vistos. Assim, e não só índices, mas o crescimento desses índices cada vez maior. A gente tem hoje a maior parte da população, de uma grande parte dos países, está metabolicamente doente. Assim, as pessoas que estão na faixa de sobrepeso e obesidade, as pessoas que têm resistência insulínica, as estimativas, que são mais da metade da população em vários países, como Estados Unidos e como no Brasil também. E grande parte disso se deve, não exclusivamente, mas muito ao fato de que as pessoas, de fato, adotaram a pirâmide alimentar, passaram a praticar aquelas orientações, e os resultados a gente está vendo. As fontes de energia para o cérebro, existe muito mito a respeito disso, e muitas orientações que são derivadas ou desses mitos, ou então de um certo ambiente onde elas são sugeridas. E vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. O ambiente determina muito, e não é só o ambiente externo, é o ambiente metabólico que a gente vive. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta rica em carboidratos, vamos supor que eu me alimente 6 vezes por dia. Eu tomo café da manhã, almoço e tenho meu jantar, e faço um lanchinho no meio da manhã e um lanchinho no meio da tarde. Então, eu tenho aí, e como alguma outra coisa, eventualmente. Eu tenho 5 a 6 refeições por dia. E essas refeições são invariavelmente com uma boa quantidade de carboidratos. Eu como um pão de manhã, alguma fruta, um lanchinho da manhã pode ser uma fruta, uma bolachinha, mais uma fatia de pão. Almoço e jantar vai ser com arroz, feijão, algum outro carboidrato, como batata, enfim. Eventualmente algum doce. Então, eu tenho 5 a 6 refeições ricas em carboidrato, e esse é o meu dia a dia. O que eu estou sinalizando? Qual é o ambiente metabólico que eu estou colocando no meu corpo? Eu estou colocando no meu corpo
para funcionar basicamente à base de glicose. O combustível que o meu corpo vai ter para utilizar para produzir energia é a glicose. Ele vai ter uma capacidade muito pequena de usar a gordura, que é um outro combustível possível. Ele não tem essa capacidade dentro dele, mas porque isso está enferrujado. Se eu estou oferecendo glicose de forma abundante muito frequentemente, esse passa a ser, por vários motivos, o combustível que o meu corpo vai usar basicamente. Bom, a glicose, ele é um elemento fundamental. De fato, o nosso corpo precisa de glicose para funcionar e o cérebro precisa de uma certa quantidade de glicose para funcionar. E até aí não tem nenhuma polêmica, todo mundo que trabalha com nutrição, medicina, vai concordar com isso, não existe debate sobre isso. O que acontece é que a glicose é um combustível que queima rápido e termina rápido. Então, se eu como uma quantidade de arroz, feijão, batata e uma carne no almoço, daqui a 2 ou 3 horas eu vou estar com necessidade de comer de novo. Meu corpo vai estar precisando de mais energia, a energia subiu e caiu. Isso naturalmente é assim. E então eu tenho que comer de novo. Então, quando a gente vai fazer uma prova de vestibular que pode durar 4, 5 horas, o que você fala? Olha, provável que tu precise de energia em algum momento, leva algo que te dê energia rápida. Uma barrinha de chocolate, né, enfim, suco de laranja, alguma coisa assim, vai realmente dar energia rápida. Até aí não tem nada de errado na orientação. Agora, existem alguns pensamentos que são pensamentos por aproximação e que aí é onde a gente começa a ter os erros e os mitos. Primeiro deles, né, o meu cérebro precisa de glicose para funcionar. De novo, isso é verdade. Agora, não é necessário que essa glicose venha necessariamente, com perdão da redundância, pela alimentação. Isso porque o nosso corpo é literalmente uma fábrica de glicose 24 horas por dia. Uma das principais funções do fígado é literalmente produzir glicose 24 horas por dia, e essa produção de glicose pelo fígado ela é sob demanda. Então, assim que eu preciso, meu fígado está pronto para produzir a glicose que eu preciso. Essa glicose não vai ser um pico de glicose. Então, se eu preciso de um pico de glicose, ela não vai vir dali. Agora, toda a glicose que o meu corpo precisa para funcionar bem, pode vir dali. Esse é o motivo pelo qual, se eu fizer um jejum longo, por exemplo, se eu ficar 2 dias sem comer, se o meu corpo estiver adaptado a isso, eu não vou ter hipoglicemia em nenhum momento. Mas como que eu não vou ter hipoglicemia se eu literalmente não consumir nenhuma fonte de glicose em 2 dias? Porque o meu fígado está produzindo e oferecendo toda a glicose que eu preciso, inclusive o meu cérebro está sendo bem suprido da glicose necessária. Então, o fato do meu cérebro precisar de glicose para funcionar, que é verdade, não significa que eu preciso comer toda essa glicose que vai chegar até ele. Eu preciso fazer isso se eu tiver um ambiente metabólico em que o meu corpo e o meu cérebro estão tendo certa dificuldade de usar a glicose de forma eficiente. E esse é o ambiente metabólico de resistência insulínica, que vem em grande parte pelo consumo alto e constante de carboidratos. Se eu tenho uma dieta rica em carboidratos, aquelas 5, 6 refeições por dia, com muito carboidrato, durante um tempo longo, alguns anos, existe uma grande chance de eu desenvolver um quadro de resistência insulínica. Nesse quadro de resistência insulínica, existe uma grande dificuldade no meu organismo de acessar e usar as gorduras como combustível. Então, ele vai depender muito mais da glicose. E aí, sim, se eu deixar de consumir glicose, eu posso ter hipoglicemia e posso passar mal. Então, se eu tenho esse ambiente metabólico, vou para uma prova de vestibular, almoço ou de manhã, tomo meu café da manhã, e depois de 2, 3 horas ainda estou fazendo a prova, de fato, se eu tiver uma barrinha de chocolate, vai me ajudar. Porque minha energia vai cair e o meu cérebro vai sofrer com essa queda de energia. Não é nada, na imensa maioria das vezes, com risco, mas eu vou ficar com uma certa dificuldade de raciocinar, posso ficar mais irritado, mais ansioso, tudo pode acontecer. Agora, se o meu corpo estiver ambientado, estiver habituado a usar a gordura como combustível, isso não vai acontecer. Por 2 motivos. Primeiro, porque aquela quantidade de glicose que meu corpo, que meu fígado produz é suficiente, porque a grande parte do corpo vai estar usando a gordura, então o que precisa de glicose vai ter glicose disponível, como o cérebro, por exemplo. E o outro motivo é que existe um outro combustível que o meu corpo está tendo acesso, não só a glicose, como a gordura de forma eficiente. Então, tudo depende do ambiente metabólico que a gente está. Então,
Daí vem os mitos, quer dizer, de fato o cérebro precisa de glicose. Se eu tiver zero glicose, o cérebro não funciona. Isso é uma verdade. Agora, daí a pensar que eu preciso comer carboidratos de forma constante, ou que existe um mínimo de consumo de carboidrato necessário para o meu cérebro funcionar bem, é um pensamento por aproximação que não é verdadeiro. Até algumas décadas atrás, 30 anos, talvez nem tanto, o que se aprendia na faculdade de medicina é que a insulina não tinha nenhum papel no cérebro. Que a insulina para o cérebro era desprezível. Era o que se pensava, era o conhecimento que se tinha na época. Hoje a gente sabe que é absolutamente diferente disso. A gente sabe primeiro que a insulina tem papel fundamental para o funcionamento cerebral, tanto para o manejo das quantidades e dos níveis de energia que o cérebro tem. Quer dizer, a insulina é um hormônio que tem dezenas de efeitos no corpo inteiro, e um dos efeitos que ela tem é de sinalização para as células sobre o que elas vão fazer com o combustível que está disponível. E se a insulina funciona mal, ou se aquele tecido responde mal ao estímulo da insulina, esse mecanismo está desregulado. O que a gente sabe hoje é que isso acontece no cérebro. A insulina é importantíssima para o funcionamento cerebral. E algumas estruturas do cérebro são mais suscetíveis ao efeito da insulina do que outras. Todo o cérebro é. E a outra coisa que a gente sabe também, que não se sabia até certo tempo atrás, é que existe uma regulação dos níveis de insulina cerebral que é diferente da regulação dos níveis de insulina no resto do corpo, e que tem uma diferença também para os níveis de glicose cerebral. Isso é importante entender, porque assim, no corpo em geral, o que a gente tem? A gente tem um certo nível de glicose, e quando essa glicose sobe, a insulina sobe em resposta a isso. Um dos principais papéis da insulina é evitar que a glicose se acumule no sangue, tirando essa glicose da corrente sanguínea e colocando para dentro das células do corpo que vão usar essa glicose como combustível. Então, quando eu tenho um aumento de glicose no sangue, eu tenho um aumento de insulina em resposta a isso. Isso é algo basicamente linear. No cérebro acontece uma coisa diferente disso. Isso é muito importante porque essa é uma diferença fundamental. Existe uma barreira que separa o que passa da corrente sanguínea para o cérebro e o que não passa. A gente chama de barreira hematoencefálica. Hemato de sangue, encéfalo de cérebro. E essa barreira é importantíssima para que não entrem no cérebro substâncias que podem ser danosas, vírus, bactérias, outras moléculas que podem ser prejudiciais para o cérebro. Então, é um filtro, sim, importantíssimo e muito eficiente. A glicose atravessa essa barreira, seria um tipo de problema. Então, a todo momento, a concentração de glicose cerebral vai ser muito determinada pela concentração de glicose no sangue. Uma boa porcentagem, então, mais ou menos 60%. Então, 60% da concentração de glicose que a gente tem no sangue vai ser a concentração de glicose que a gente tem no cérebro. É uma relação linear, a glicose aumenta no sangue, ela entra mais no cérebro. Agora, com a insulina não acontece isso. Porque essa barreira hematoencefálica, nessa barreira existem receptores nos quais a insulina vai se ligar e vai ser carregada para dentro do cérebro. Ela vai ser carregada através dessa barreira por receptores. E quando eu tenho insulina demais, em excesso, durante um tempo muito longo, como mecanismo de defesa, o corpo vai criando resistência a essa quantidade muito grande de insulina. Esse é o quadro de resistência insulínica. E uma das coisas que acontece é que a quantidade de receptores de insulina na barreira hematoencefálica vai caindo. Então, num estado de resistência insulínica, apesar de eu ter um aumento da concentração de insulina no sangue, quando a gente faz um exame de sangue, em quem tem resistência insulínica em geral, o nível de insulina está alto, no cérebro ele está baixo, é o contrário. Então, o cérebro tem uma quantidade de combustível abundante, tem glicose sobrando, porque no estado de resistência insulínica não existe falta de glicose, então, pelo contrário, pode existir até um aumento da glicose. Então, existe abundância de combustível, mas a sinalização para as células poderem usar esse combustível de forma eficiente, que é a insulina, está baixa. Então, é um cérebro que está nadando em combustível sem saber o que fazer com ele de forma eficiente. Esse é o problema da resistência insulínica cerebral. E um cérebro que não sabe como produzir energia de forma suficiente é um cérebro que está suscetível, hoje a gente sabe disso, a provavelmente
todos os quadros de saúde mental. Então, a resistência insulínica cerebral, dita de outra forma, a dificuldade que o cérebro tem em usar a glicose como combustível de forma eficiente, é um dos principais mecanismos que está presente em depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, TOC, TDAH e provavelmente vários outros diagnósticos psiquiátricos. Então, esse quadro de resistência insulínica cerebral é extremamente importante, é algo que não se sabe há muito tempo, mas a gente já tem um bom conhecimento sobre isso, e que se a gente não reconhece na prática clínica, a gente está deixando de tratar algo que provavelmente faz parte da raiz dos quadros psiquiátricos. A dieta cetogênica, ela tem, assim, uma série de mecanismos que beneficiam o cérebro nessas situações em que existe alguma doença mental instaurada e que a gente sabe que o metabolismo cerebral está sofrendo, inclusive com resistência insulínica. Um dos primeiros mecanismos, e um dos mecanismos que tem efeito mais rápido, é justamente relativo ao combustível que o cérebro tem disponível e a maneira com a qual o cérebro consegue lidar com esse combustível. Porque se eu tenho um quadro de resistência insulínica cerebral, então isso significa que o meu cérebro não está conseguindo usar a glicose de uma maneira eficiente e produzir energia a partir desse combustível. E está sofrendo com isso, evidentemente. Bom, o que a dieta cetogênica faz? Entre várias outras coisas. Ela coloca o nosso organismo, fígado principalmente, para produzir substâncias que naturalmente, numa dieta padrão, não estão sendo produzidas de forma significativa, que são as cetonas, os corpos cetônicos. O que são cetonas e corpos cetônicos? Cetonas são moléculas pequenininhas, produzidas no fígado a partir do metabolismo das gorduras, para resolver um problema que o corpo pode enfrentar em determinados estados. E se descobriu esse estado de cetose, que a gente chama cetose nutricional, primeiro com relação ao jejum. Então, por exemplo, quando eu faço um jejum longo, dias em jejum, o que acontece com o organismo? Uma das principais coisas que acontecem é que eu começo a ter uma escassez de glicose. Bom, eu tenho glicose suficiente para o bom funcionamento do organismo, porque o meu fígado está produzindo glicose, então não me falta glicose, mas o corpo começa a buscar outros combustíveis para poder funcionar a pleno. E um dos combustíveis a que ele recorre são as gorduras. O que não tem nenhum problema, o nosso corpo é capaz de usar as gorduras como combustível de forma muito eficiente, ele foi desenhado para isso, é um mecanismo que todo mundo nasce com ele. Então, não existe nenhum prejuízo, muito antes pelo contrário. Mas num estado de jejum, ou num estado em que tem uma oferta limitada de glicose pela alimentação, eu começo a inverter a gangorra. Normalmente eu tenho muito consumo de glicose como combustível e nem tanto de gordura. Eu começo a inverter essa gangorra e o corpo passa a funcionar basicamente consumindo a gordura como fonte de energia. De novo, não tem nenhum problema, muito antes pelo contrário. Quer dizer, na verdade tem um problema que o corpo precisa resolver. E esse problema é o seguinte: as gorduras são moléculas que não vão atravessar a barreira hematoencefálica. A barreira que filtra o que passa do sangue para o cérebro, as gorduras não passam por essa barreira. O cérebro não foi feito para usar gorduras diretamente de forma eficiente como combustível. Então esse cria um problema, quer dizer, o corpo todo está podendo usar gordura, basicamente, algumas exceções, mas o cérebro não tem acesso a isso, nem poderia usar. Como é que o corpo resolve esse problema? O fígado pega parte dessas gorduras que estão circulando e transforma em moléculas menores, pequenininhas, energéticas, quer dizer, moléculas que têm calorias, que são combustíveis, que são as cetonas. Essas moléculas atravessam a barreira hematoencefálica e o cérebro é capaz de usar essas moléculas como combustível de forma muito eficiente. Esse é o estado de cetose. O que se sabe com pesquisas de algum tempo para cá é que mesmo nos estados de resistência insulínica, em que o cérebro não consegue usar muito bem a glicose como combustível, ele consegue usar as cetonas normalmente. Então, uma das primeiras coisas que a dieta cetogênica faz é prover para o cérebro um combustível eficiente e que ele pode usar plenamente, mesmo quando ele não está conseguindo usar a glicose. Então, isso já é uma grande vantagem, e esse é um dos principais motivos pelos quais a cetogênica funciona muito bem, em geral, para qualquer distúrbio de saúde mental.
porque o cérebro está sofrendo com um déficit energético por não conseguir usar a glicose. Bom, daqui a pouco começa a chegar no cérebro um combustível abundante, que ele pode usar de forma eficiente, e que mesmo nesse estado de desregulação metabólica, para esse combustível, ele tem um mecanismo perfeito para usar. Já tem uma grande vantagem. A outra vantagem que a cetogênica tem, e que não é uma exclusividade da cetogênica, mas a cetogênica faz isso de forma muito eficiente, é a melhora gradual da resistência insulínica. E ela faz isso basicamente, não é o único mecanismo, mas um dos principais mecanismos é por justamente baixar os níveis de insulina e manter os níveis de insulina mais estáveis, sem grandes picos, o que a cetogênica faz de forma muito eficiente. E essa insulina mais baixa e sem grandes picos vai sinalizando para o organismo que ele pode começar a passar a responder normalmente ao estímulo da insulina. E isso vai revertendo o quadro de resistência insulínica. Então, ao longo do tempo, o corpo começa a poder usar de forma mais eficiente a glicose também como combustível. Isso é uma coisa que se desenvolve com o tempo, e não quer dizer que se recupera 100%. Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe bem. Mas o que a gente sabe é que a cetogênica é, sim, uma intervenção muito útil e eficiente para reverter, para melhorar o quadro de resistência insulínica, e isso vale para a resistência insulínica cerebral, mas vale para o resto do corpo também, né? Então, isso se aplica para o diabetes, que é uma condição de resistência insulínica, para a obesidade, que muito frequentemente é uma condição de resistência insulínica, e para outras condições que têm a resistência insulínica na base, como, por exemplo, ovários policísticos, pressão alta e outras alterações metabólicas também. A ansiedade tem muita relação com as flutuações no nível de glicose e de insulina no sangue. Isso é uma coisa que algumas pesquisas mostram, que a gente vê de forma muito frequente na prática. E a maneira mais fácil de ver isso assim na prática, sem recorrer a grandes pesquisas, é observar, porque isso é uma coisa que todo mundo ou sente, ou conhece, ou já sentiu, ou conhece alguém que sente. É aquela pessoa que come e depois de 2 ou 3 horas fica com muita vontade de comer, muita fome, e começa a ficar ou mais irritada, ou mais ansiosa, ou com dificuldade de raciocinar, ou com pressa para comer alguma coisa, que é uma coisa muito frequente de acontecer. Por que isso acontece, entre outras coisas? Basicamente porque quando eu como uma refeição, isso acontece especialmente com refeições ricas em carboidrato. Quando eu como uma refeição rica em carboidrato, meu nível de glicose sobe muito, ele tem um pico. Bom, esse nível de glicose sobe, faz a insulina subir junto, e isso dá um pico de energia também, em geral. Ela sobe bastante. Como ela sobe muito, ela também cai muito, e cai muito rápido. E essa queda muito rápida, o organismo tem muita dificuldade de controlar com precisão até quando ela vai cair. Então, ela cai rápido, e muitas vezes ela cai para níveis um pouquinho menores do que estavam antes daquela refeição. Que é uma hipoglicemia relativa, vamos dizer assim. Ela não é uma hipoglicemia perigosa, aquela que a pessoa pode ter que ir para o hospital, não vai acontecer. Mas ela é um estado em que o cérebro está sofrendo com um certo déficit de energia, né? Ele está com uma certa pane energética, pequena, mas isso está acontecendo. E está desesperado em busca de mais energia rápida. E ele faz isso acionando esses estados. Além disso, esse aumento de glicose e queda rápida também faz com que exista uma liberação de substâncias como adrenalina, que são substâncias que, em picos ou em excesso, aumentam os estados de ansiedade. Isso também é bem conhecido. Então, se eu tenho uma alimentação em que eu tenho picos e quedas frequentes de glicose e de insulina, eu vou ter uma alimentação que está me colocando várias vezes nesse estado de queda de energia rápida, aumento de adrenalina, entre outras substâncias. E isso está diretamente relacionado com a ansiedade. E é muito comum que quando a gente reverte esse estado, sai desse estado para um estado de energia mais constante, sem picos e quedas, a ansiedade diminui muito. Isso não quer dizer que esse é o único tratamento e que isso resolve todos os casos de ansiedade, obviamente, mas que isso costuma fazer um efeito muito grande na ansiedade, é muito visível e tem muita relação com esses estados metabólicos. Essa questão se cetonas são superiores à glicose ou não, se o cérebro prefere cetonas do que glicose, é uma questão bem interessante, assim. E dá para olhar para essa questão de 2 pontos de vista, assim, que ajudam um pouco a entender, né? São 2 maneiras de olhar para a mesma questão. E as 2 são verdadeiras, né? Uma maneira é uma maneira mais prática, vamos dizer assim, né?
E ela vem de pessoas que, quando entram em uma dieta cetogênica, quer dizer, quando começam a ter uma quantidade significativa de cetonas, sentem mais clareza mental, um raciocínio mais afiado, sentem que a memória melhora, sentem que a parte cognitiva melhora. Isso é muito frequente, isso é verdade que acontece. E aí tem algumas, assim, tem um asterisco, né, que a gente tem que tentar entender. Porque, assim, isso pode acontecer em duas situações, basicamente, né? Eu posso ter uma pessoa que tem um quadro de resistência insulínica cerebral e essa pessoa está tendo dificuldade de usar a glicose como fonte de energia. Se ela passa a ter cetonas circulantes e melhora, isso pode significar ou que o cérebro prefere cetonas no geral, ou simplesmente que agora ela tem um combustível que está conseguindo usar. Se ela tivesse conseguindo usar a glicose de forma eficiente, estaria bem também. Esse é um ponto de vista. Bom, existem outras pessoas, e é frequente também, que não têm um quadro de resistência insulínica. E que, quando fazem uma dieta cetogênica por curiosidade, sentem esse efeito também. É muito menos pronunciado do que em quem tem resistência insulínica, mas sentem esse efeito. Então, aí o que a gente pode depreender é que o estado de cetose parece melhorar um pouco o funcionamento cerebral, e essa questão da parte cognitiva é muito visível e muito frequente de acontecer. Então, o primeiro ponto de vista que a gente pode tentar responder essa pergunta. O outro ponto de vista é o ponto de vista mais científico mesmo. Quer dizer, o que a gente sabe, que as pesquisas mostram, é que a mesma quantidade de glicose e de cetonas. Então, se eu tenho a mesma concentração de glicose e cetonas na minha corrente sanguínea, o cérebro, em geral, vai estar usando mais acetonas, quer dizer, um percentual maior de energia cerebral vai estar vindo das cetonas do que da glicose. Isso é verdade, né? Bom, se isso significa que o cérebro prefere acetonas e que as cetonas são melhores, dá para pensar, mas o fato é que isso acontece, né? E a outra questão também, que também as pesquisas mostram de forma clara, é que na mesma quantidade, ou vamos dizer assim, grama por grama, a produção de energia é maior com as cetonas do que com a glicose. Na mesma quantidade de cetonas e glicose, a produção de energia é maior, quer dizer, mais quantidade de ATP é produzida a partir das cetonas e menos quantidade de subprodutos, como radicais livres, são produzidos também. Então, as cetonas parecem ser um combustível mais limpo, entre aspas, do que a glicose. O que sugere que talvez sim, talvez o cérebro prefira usar cetonas. Agora, a ressalva é que o cérebro precisa de glicose, e isso não significa que glicose é um elemento ruim, que a gente tem que evitar, muito antes pelo contrário. Quer dizer, mesmo numa dieta cetogênica em que a cetose está altíssima, uma parte significativa da energia cerebral vai vir de glicose. O cérebro precisa de uma quantidade mínima de glicose para funcionar, isso parece ser verdade. E em condições em que o metabolismo está preservado, o cérebro está conseguindo usar a glicose de forma adequada, de forma eficiente. Então, não é uma disputa entre um e outro, mas sim, parece, pelos dados que a gente tem, que as cetonas são um combustível preferencial para o cérebro do que a glicose. Uma questão bem interessante, bem frequente, assim, né? Nível de cetose, quanto mais cetonas, melhor, quanto mais cetose, melhor ou não. E aí tem, assim, a maneira curta e a maneira mais longa de responder, né? A maneira curta é não significa quanto mais cetose, melhor. Isso não é uma regra geral e nem é linear. Não quer dizer que, se todo mundo vivesse em cetose alta, os problemas de saúde das pessoas estariam resolvidos de forma definitiva. Essa é uma maneira, né? Quando a gente aprofunda um pouquinho mais, assim, o que a gente vê na prática? E agora pensando muito mais em terapia cetogênica para a saúde mental. Obviamente tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas tem muita coisa que a gente já sabe. O que a gente vê na prática é que o nível de cetose ideal para cada pessoa varia bastante, e aí varia de acordo com elementos que a gente conhece e, obviamente, elementos que a gente ainda não conhece. E isso dentro do mesmo diagnóstico, por exemplo. Então, não existe um nível de cetose ideal para cada diagnóstico. Bom, para depressão eu vou perseguir tal nível de cetose, para bipolaridade a tal nível, isso não existe. Mesmo dentro do mesmo diagnóstico, duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem precisar de níveis muito diferentes. E é fácil de entender, quer dizer, o diagnóstico não define a pessoa, né? Duas pessoas com o mesmo diagnóstico não são duas pessoas iguais, obviamente. A outra questão é que, para algumas pessoas, níveis muito altos de cetose fazem a pessoa se sentir pior.
Isso também é uma coisa que pode acontecer, né? Então, mesmo individualmente, para uma pessoa fazendo, por exemplo, uma terapia cetogênica para tratar um quadro de saúde mental, não quer dizer que quanto mais cetose, melhor. Então, vamos supor que essa pessoa com um nível de 1,2 de cetose fique bem. Se ela disser, bom, mas então eu vou perseguir um nível de 3, porque eu vou ficar melhor. Não necessariamente. Pode ser que ela fique igual, pode ser eventualmente que ela se sinta pior. Então, descobrir o nível de cetose ideal para cada pessoa é um processo único, individual, que não tem como a gente inferir antes. A gente tem alguns dados que parecem nos indicar algumas coisas. Eu digo parecem porque não é nada estabelecido, nem nada pesquisado assim de forma que essa questão esteja respondida e resolvida, né? Mas parece que pessoas com diagnósticos mais graves precisam mais vezes de cetose um pouco mais alta para ter uma melhora significativa. E diagnósticos que não são tão graves costumam precisar de cetose um pouco mais baixa, né? Isso parece acontecer. Mas, de novo, não é uma regra geral, não é que vai ser assim para todo mundo. Então, não existe um nível de cetose ideal, não é quanto mais cetose, melhor, e o nível de cetose ideal para cada pessoa é um processo que cada um vai ter que descobrir ao longo do seu tratamento. O assunto da gordura e colesterol é, assim, polêmico, difícil não sei se é tanto, mas delicado, assim, né? E é preciso tentar explicar de uma maneira que a gente consiga ser mais claro possível sobre um assunto que às vezes não é muito claro. De fato, aproximadamente 60% da massa cerebral, tirando água, é de gorduras, né? Então, o cérebro é um órgão gorduroso. Isso vale tanto para a função cerebral, o cérebro precisa de gorduras para funcionar bem, mas de forma estrutural também. A estrutura cerebral é muito dependente de gorduras de boa qualidade. E algumas dessas gorduras são gorduras que a gente não produz, então precisam vir necessariamente da alimentação. Então, daí o fato de que, sim, existem gorduras essenciais, existem ácidos graxos essenciais. O metabolismo das gorduras dá origem aos ácidos graxos, e existem ácidos graxos essenciais, inclusive para o funcionamento cerebral. Então, uma dieta pobre em gordura não é uma dieta boa para o cérebro. Não estou dizendo que quanto mais gordura, melhor, mas recomendar diminuir gordura o máximo possível não é uma recomendação interessante para o funcionamento do organismo, como do cérebro especificamente. Além disso, o colesterol é um elemento tão importante para o organismo e tão importante para o cérebro, que o cérebro fabrica colesterol. Bom, se o cérebro fabrica colesterol, é difícil a gente chegar à conclusão de que o colesterol é ruim, e que quanto menos colesterol, melhor. Definitivamente não é assim, né? Bom, isso não quer dizer que o colesterol não importa, e que a gente tem que parar de olhar para colesterol, e também não acho que isso seja verdade, né? Mas existem muitas nuances, e é um tema mais complexo do que simplesmente quanto menos colesterol tiver no meu exame, melhor para mim, né? Isso definitivamente não é assim, a gente sabe bem que não é assim. E para a saúde cerebral a gente sabe bem também. E esse dado nos ajuda a entender, né? Então, assim, dietas pobres em gordura não são dietas saudáveis, né? Dietas com boas quantidades de gordura de boa qualidade, essas sim são dietas saudáveis. Bom, o que são gorduras de boa qualidade? São gorduras que têm elementos que o corpo precisa, que o corpo sabe usar bem, em quantidades adequadas. Bom, essas gorduras são basicamente, eu falo brincando, que são as gorduras que existem, né? Uma maneira fácil e simples de saber qual gordura faz bem, é uma simplificação, obviamente, pensar se essa gordura existe ou se ela não existe, né? Então, por exemplo, a gordura da carne, ela existe, obviamente, né? A gordura do peixe existe. Então, essas são gorduras que fazem bem. O que não quer dizer que quanto mais melhor, mas são gorduras que nos fazem bem, não nos fazem mal, né? Se eu pegar um punhado de azeitona na minha mão e espremer, sai um óleo daquilo ali. Bom, então, essa gordura existe. O azeite de oliva é uma gordura que existe. A banha de porco é uma gordura que existe. Agora, se eu pegar um monte de semente de girassol e tentar extrair gordura na minha mão, não sai nada dali. Então, o óleo de girassol, o óleo de canola, o óleo de milho, essas são gorduras que não existem. Elas são fabricadas, né, através de processos complexos e nem um pouco saudáveis. Então, essas são gorduras que não existem, né, naturalmente. Essas são gorduras que nos fazem mal. Então, eu diria que uma dieta saudável
ela é uma dieta que tem uma boa quantidade de gorduras saudáveis, de gorduras que existem. A gente não precisa colocar gorduras de propósito, e a gente não precisa ter medo dessas gorduras. Agora, claro que isso tudo isso é uma orientação geral, isso é uma ideia muito geral, né? Para situações específicas, a gente vai ter modificações específicas. Então, existem pessoas que sim, vão precisar reduzir um pouco a quantidade de gordura nessa dieta. Em situações específicas, isso não quer dizer que dietas saudáveis devem ser baixas em gorduras. Existem pessoas que vão se beneficiar de aumentar a quantidade de gorduras. Então, se eu tenho alguém, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo na minha prática com muita frequência, que tem um quadro, por exemplo, de um transtorno bipolar, e que essa pessoa faz tratamento há 5, 6, 7 anos, mudou de medicação inúmeras vezes, associou vários remédios, nunca ficou bem, ou teve pequenos períodos de melhora, depois instabilidades, enfim. E essa pessoa passa a fazer uma dieta cetogênica, bem desenhada, e ela melhora, ela entra em remissão da sua doença, quer dizer, os sintomas param de se manifestar, o humor fica estável e ela fica bem. Bom, essa pessoa está fazendo uma dieta que, por definição, é alta em gorduras. Gorduras saudáveis, essas mesmas gorduras que existem. Bom, para essa pessoa, aumentar as gorduras a níveis bastante altos foi benéfico. Aí são particularidades. Agora, do ponto de vista geral, recomendar dietas baixas em gordura como uma medida saudável, definitivamente não é uma boa ideia. Dieta cetogênica e terapia cetogênica, qual a diferença entre elas? Assim, poderia ser uma resposta de 30 minutos, assim, porque tem muita coisa para falar. Mas tem algumas coisas que eu acho importantes. A primeira, assim, porque o próprio termo dieta cetogênica, ele já é usado de maneiras muito diferentes, e eu acho uma coisa que complica muito na cabeça das pessoas, isso vem muito dos americanos que criam essa diferença, onde eu acho que ela não deveria existir. E vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Os americanos chamam de keto, em geral, qualquer dieta em que a pessoa limita ou coloca a quantidade de carboidratos lá embaixo. Então, a pessoa reduziu muito a quantidade de carboidratos, passou a se alimentar basicamente com carnes, ovos, vegetais de baixo amido, uma quantidade de carboidrato bem pequena, e eles chamam essa dieta de keto. E depois, enfim, qual é o problema disso? O problema é que a dieta cetogênica, ela tem algumas diferenças para todos os outros tipos de dieta. E as duas principais diferenças são as seguintes. A principal diferença que tem a ver com isso é a seguinte. A dieta cetogênica é a única dieta em que existe um marcador biológico, que é a presença de uma quantidade significativa de cetonas na corrente sanguínea. Nenhuma outra dieta é definida por um marcador biológico. A cetogênica é. Então, uma dieta cetogênica é, por definição, uma dieta que coloca o organismo em estado de cetose nutricional. Cetose nutricional é o estado em que existe uma quantidade significativa de cetonas na corrente sanguínea. Então, essa dieta em que eu baixo muito os carboidratos e passo a comer carnes, ovos, vegetais de baixo amido, ela não é cetogênica. Ela é uma dieta bastante baixa em carboidrato. A gente pode dizer que é low carb, a gente pode dizer que é uma dieta very low carb, se ela for muito baixa em carboidrato, é ótimo. Agora, para ela ser cetogênica, ela precisa induzir estado de cetose. E eu vou saber se eu medir a cetose. Aí vem uma grande confusão. As pessoas no Instagram, na internet, dizem, estou fazendo uma dieta cetogênica. Baixaram os carboidratos. Uma coisa que eu acho engraçada, e as pessoas falam, não tem nenhum problema, mas assim, é engraçado porque reflete isso. As pessoas dizem, hoje a minha dieta foi cetogênica. Não existe uma dieta cetogênica hoje. Se a pessoa comeu feijoada ontem e hoje ela comeu só carne e alface, ela não está cetogênica, ela não entrou em cetose. Então, não existe hoje a minha dieta cetogênica. Essa é a primeira grande confusão. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, de fato. Então, várias pessoas que chegam até mim dizem, mas eu já fiz a cetogênica, e ela não adiantou para mim. Aí a pessoa vai me contar como é que era, de segunda a sexta, ela comia baixo carboidrato, sem se preocupar em aumentar gorduras, e na proporção proteína-gorduras, e no fim de semana abriu uma exceção. Essa dieta não é cetogênica. Ela é uma dieta low carb, mas ela não é cetogênica. Essa é a primeira grande confusão. Bom, depois eu tenho a cetogênica de fato, uma dieta em que eu vou fazer uma cetogênica, uma dieta que vai induzir um estado de cetose. Qual é a diferença dessa dieta cetogênica para a terapia cetogênica? A terapia cetogênica, a maneira mais simples de explicar é o uso da dieta cetogênica
num plano de tratamento para alguma condição de saúde. No meu caso, para condições de saúde mental. E isso está dentro de um plano de tratamento. Bom, existem diferenças muito importantes. Primeiro, essa não é a única intervenção. Um plano de tratamento inclui outras intervenções. Segundo, qual o nível de cetose? De que maneira eu vou atingir essa cetose? Quais são os alimentos que vão fazer parte dessa dieta ou não vão fazer parte dessa dieta? Tudo isso importa num contexto de tratamento. Então, se eu comer um pouquinho de carne e tomar uma quantidade enorme de óleo de soja todos os dias, eu vou entrar em cetose. Isso não vai ser uma dieta cetogênica terapêutica bem formulada. Então, não é simplesmente entrar em cetose de qualquer jeito. Então, a terapia cetogênica é o uso da dieta cetogênica bem desenhada, com níveis de cetose adequado, dentro de um contexto de um tratamento para uma condição de saúde mental. Essas são as diferenças principais. E em relação às pessoas que não têm nenhum tipo de problema de saúde, né, fazerem dieta cetogênica, a maneira que eu penso é a seguinte: a cetogênica é uma dieta muito bem estudada e muito bem conhecida. É uma dieta antiga e, assim, exaustivamente estudada. Então, a gente sabe que ela é uma dieta segura. Então, se uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde quiser fazer dieta cetogênica por si, eu não vejo nenhum problema. Eu não acho que essa pessoa vai ter um problema em relação a isso. Talvez ela tenha alguma outra melhora na maneira como ela se sente no dia a dia.